Hoje vamos falar sobre um assunto muito urgente. Nos últimos anos, temos acompanhado um crescimento assustador no número de crimes digitais, fraudes eletrônicas, golpes, empréstimos, e isso vem afetando principalmente os nossos idosos. Tudo isso explora a confiança das vítimas, que vai muito além de um estrago financeiro. Também tem um estrago da saúde mental e gerando muita insegurança. Para entender sobre como nos proteger desses crimes, nós trouxemos aqui hoje um advogado especialista na área, Dr. José Maria. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Aliás, obrigada por nos receber no seu escritório. Então, para começar a situar quem está nos ouvindo, na sua experiência prática hoje, quais são os golpes mais comuns que estão acontecendo? Olha só, Juliana. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no meu escritório. Olha só, Juliana, é difícil você dizer qual é o que tem mais acontecido, né? O golpe mais evidente, assim. Mas tem vários. Hoje, até na classe da advocacia, está acontecendo muito o golpe do falso advogado, que é aquele golpe em que o nosso cliente, né, o idoso, ele tem algum processo ou tinha algum processo no escritório. E aí o estelionatário entra em contato com o idoso, se passando pelo advogado, usando a foto do advogado, né, dizendo que tem algum crédito a receber. O cliente, né, desavisado, às vezes acredita, né, porque vê a imagem do advogado e acaba conversando com esse estelionatário, até o ponto que esse estelionatário diz que tem um crédito a receber, mas que precisa pagar alguma custa, algum imposto antecipado. E o cliente, aquela vítima, confia muito no advogado e imagina que está realmente falando com o seu advogado e acaba pagando alguma taxa, algum adiantamento de impostos, né? Até que ele percebe que era um estelionatário e que o advogado dele, verdadeiro, não entrou em contato, né? Isso ocorre geralmente quando o tempo passa, né? Ele paga um valor lá de uma taxa, aquele falso advogado bloqueia, é quando a vítima percebe que caiu num crime, né? Isso é um comum, está acontecendo muito no Brasil inteiro. Mas também tem a falsa entrega, a pessoa vai até a casa do idoso, diz que tem uma entrega para fazer e para confirmar a entrega, ela tira uma selfie. Diz que tem que entregar uma selfie. Aquela selfie que aquele criminoso vai pegar, ele vai fazer um empréstimo nos bancos, né? Ele usa aquilo ali como uma assinatura, né? Como uma confirmação e acaba usando isso aí para praticar o golpe contra o banco, que é, no caso, empréstimos bancários, só depois que a pessoa verifica a conta ou chega alguma correspondência em casa, é que ela percebe que caiu no golpe. Nesse mesmo tipo de golpe, da reconhecimento facial, também acontece nessa entrega, né? Eles pedem que a pessoa coloque o cartão na maquininha, mas na hora que conecta o cartão, eles inventam que a maquininha está com defeito e acabam clonando o cartão da vítima, né? E aí depois a vítima percebe que já foi enganada, às vezes já sacaram dinheiro, já fizeram empréstimos no banco com cartão, já tem um grande problema. Só quando está mais avançado é que a vítima observa que caiu num golpe. Mas tem muitos outros, viu, Juliana? Se a gente fosse falar de golpe, nós passaríamos o dia todo falando aqui, né? Porque tem diversos golpes contra o idoso e também os criminosos estão sempre com criatividade introduzindo novos crimes no nosso Brasil. Então, vamos imaginar um cenário prático. A pessoa acabou de cair num golpe, 5 minutos depois ela percebeu que caiu num golpe. Quais são os 2 ou 3 primeiros passos que a pessoa deve fazer após perceber que caiu num golpe? Bom, quando você está falando isso, realmente a pessoa já caiu no golpe, possivelmente já mandou o dinheiro, né? Tem que entrar em contato com o banco para narrar esse crime que aconteceu, né? Isso é imediatamente. E, posteriormente, registrar uma ocorrência policial, levando todas as informações. Mas um fato interessante que tem agora, há algum tempo, quando a pessoa comunicava, caiu no golpe, eu comuniquei ao banco, caiu no golpe. E o que acontece? O criminoso, quando ele comete um crime desse, ele pulveriza o dinheiro, né? Então ele vai para uma conta, o dinheiro vai para uma conta de um laranja, que transfere essa conta para outra pessoa, transfere o dinheiro para outra pessoa, e assim ele vai pulverizando o dinheiro, né? E aí quando o banco tenta recuperar,
já não tem mais porque pulverizou. Mas hoje nós temos medidas bem interessantes, né? Que a gente chama de seguir o caminho do dinheiro. Hoje o banco ele consegue bloquear uma conta, depois o criminoso transferiu para outra conta, ele também consegue localizar e assim ele vai rastreando aquele dinheiro por onde a conta passou. Isso é bom, né? Porque talvez se aquela vítima procurar imediatamente o banco para resolver, pode ser que o banco consiga fazer esses bloqueios, né? Talvez não na primeira, mas talvez na segunda, talvez na terceira conta. O banco consegue fazer esse rastreio do dinheiro até localizar o dinheiro para eventualmente fazer o ressarcimento. Mas é fundamental. Juliana, fundamental. É uma questão até de segurança pública, uma questão de organização. Quando a pessoa caiu no golpe, e não só golpe, qualquer crime, a pessoa tem de registrar uma ocorrência policial. É fundamental. Às vezes a pessoa pode pensar que, olha, perdi R$ 200. Poxa, 200 reais compensa ir até a delegacia? Nós sabemos que a nossa segurança pública, infelizmente, é precária. Então a pessoa pensa, poxa, eu vou registrar uma ocorrência por R$ 200, nós estamos falando de idoso, então o idoso até sair de casa. Mas é fundamental que essa pessoa registre uma ocorrência policial. Porque existe a questão da estatística, né? O Estado só vai saber que está tendo muito crime, nesse tipo de crime, se aquela vítima for até a delegacia e registrar uma ocorrência, independente de ter sido solucionado, né? Porque muitas vezes não é solucionado. Mas ela tem de ir até a delegacia, registrar uma ocorrência policial, para que o Estado saiba que aquele crime está em evidência e para o Estado tomar alguma providência, né? Por uma questão de estatística também. Sim. Nesses casos, o boletim de ocorrência virtual, ele também pode ser feito nos casos de crimes virtuais? Pode ser feito. O boletim pode ser feito virtual. Pode, exatamente. Nós já temos essa facilidade, né? Então, não necessariamente precisa ir até uma delegacia, né? E até porque, às vezes, o idoso né, não quer ir. Então, faça o registro de boletim de ocorrência virtual, sem problema nenhum. Aquilo ali vai para o registro dos dados, né, de crimes que aconteceram, para saber os locais que estão mais em evidência desses crimes, né? E para depois uma questão de política pública, onde o Estado vai aplicar aquela segurança, onde vai aplicar, né? Onde vai trabalhar para impedir esses crimes. Sim. Então, fundamental, tem de registrar a ocorrência, tá? Mais uma dúvida. Quando ocorrem esses golpes, geralmente o banco tenta se eximir dessa culpa, mesmo tendo vários mecanismos de encontrar, né, o dinheiro, enfim. Eu queria saber do senhor se o banco realmente tem essa responsabilidade ou se ele não tem a responsabilidade porque foi o cliente que passou o dinheiro por vontade própria. Perfeitamente, ótima pergunta. É evidente que o banco vai dizer que não tem essa responsabilidade. Mas nós já temos súmula do STJ, no sentido de que é responsabilidade objetiva. Ou seja, o banco tem responsabilidade sim pelos crimes que acontecem, pelas fraudes. Por esse tipo de crime, o banco tem responsabilidade sim, né? O que o consumidor tem que fazer, aquela vítima, né? Se o banco não ressarciu, busque o judiciário, né? Busque o judiciário, mas busque seus direitos contra o banco, tá? Porque o banco tem responsabilidade sim. Ele tem que tomar essas medidas, até porque é o banco que tem que fazer nós falamos agora, segurança de dados, exatamente. É o banco que tem que cuidar dessa segurança, proteger o cliente, tá? Então, o consumidor tem esse direito e na falha do banco, o banco não quer ressarcir, não quer atuar, tem de buscar o judiciário. Não pode buscar o judiciário diretamente, mas também pode fazer uma informação administrativa no PROCON. O PROCON também tem essa ciência, né? E, em último caso, entrar com ação na justiça, com certeza. Mas tem de procurar os direitos daquela pessoa que se sentiu vítima. Certo. Pensando na família desses idosos, né? Todos nós temos idosos na nossa família. Então, o que a gente pode fazer para protegê-los de cair nesses golpes? Alguma sugestão que o senhor indicaria? São várias, né, Juliana? Mas veja só, nós temos o costume, né? Você, eu, sua mãe, minha mãe e nossos amigos têm costume de colocar nossa vida na rede social. Você já percebeu isso, né? Publicar no Instagram, no Facebook. Às vezes a pessoa tem uma certa idade, mas ela publica as coisas no Facebook, não é? Você já deve ter visto isso. E a própria vítima, ela deu um combustível, né, uma iniciativa para o criminoso, porque o criminoso olha lá aquela vida daquela pessoa, né?
A pessoa toma café, ela publica. Olha, eu estou indo viajar, publica. Olha, o meu filho está estudando direito na finca, né? Olha, a Juliana, né? Publica lá nas redes sociais. E isso dá um gatilho para o criminoso, né? Porque como é rede social, nós estamos falando, ela está aberta, todo mundo tem acesso, o criminoso tem acesso, e ele acaba descobrindo o que você faz da sua vida, né? Isso pode facilitar para que aquele criminoso descubra que você tem filho, né? E aí ele pode fazer aquele golpe do falso parente, de que se liga, olha, Juliana, eu estou em tal local, né? Me manda um dinheiro, né? E aí você acaba caindo nesse golpe por conta disso aí. Então, infelizmente, nós damos esse combustível para eles. Era bom a gente ter um pouco mais de cautela com relação à nossa rede social. Mas existem outras formas. Por exemplo, nós que temos pessoas idosas em casa, vamos ter atenção com quem ele conversa, né? Parece um pouco de violação de privacidade, mas não, é uma questão de segurança, né? Então você verifica o celular da sua mãe, você que está assistindo, verifica o celular do seu pai, da sua mãe, para verificar com quem ele está conversando. De forma educada, claro, né? Verificar com quem está conversando, porque ele pode estar conversando achando que está conversando com um advogado, né? Porque tem uma foto do advogado, né? Foto de perfil. Foto de perfil. E, na verdade, está conversando com o estelionatário, né? Verificar o acesso ao banco pelo celular, né? Então, se tem um limite muito alto de empréstimo, se puder, reduza esse limite. Se tem um limite de Pix, reduza também, né? Faça esses cuidados domésticos para evitar que esse idoso caia no golpe. Mas tem uma coisa também interessante, viu, Juliana? O filho tem de conversar com o pai, né? Explicar que esses golpes estão acontecendo. Então, por exemplo, assim, olha, pai, se alguém pedir dinheiro emprestado, converse com ele primeiro, ligue para ele, né? Mantenha esse contato. Se seu advogado estiver mandando mensagem no WhatsApp, pare um pouquinho, vá até o escritório, converse com seu advogado, verifique se realmente é verdadeira aquela informação, né? Esses cuidados básicos são importantíssimos, né? Pelo menos para prevenir. E sobre a questão do imediatismo? Interessante essa pergunta, viu, Juliana? Como fazer para que o idoso tenha calma e procure uma ajuda primeiro, ao invés de já tomar a decisão e agir? Interessante essa pergunta. Veja só, o criminoso, o estelionatário principalmente, né? Ele usa esse imediatismo sempre, né? Então, ele é aquela pessoa que tem uma lábia muito grande, né? Que tem aquele poder de convencimento muito grande e ele quer tudo imediatamente, né? Isso é um ponto. O que a gente pode orientar é que quando alguém, por qualquer assunto que seja, disser assim, olha, é urgente, é muito urgente, desconfie. Porque não é verdade, né? Não é verdade. Quando alguém liga e diz assim, paga esse boleto hoje, imediatamente, já tem algo errado, né? Ou então, quando o criminoso entra em contato e ele fala assim, pro idoso, né? Ele fala assim, olha, nós precisamos pagar essa conta hoje, porque senão amanhã não vai ter mais essa oportunidade. É exatamente isso que o criminoso quer. Então, nesse caso, tudo que tiver com relação a imediatismo, tem de desconfiar, né? Olha, não é verdade. Se for o caso, se está recebendo uma ligação, desligue e ligue para alguém de confiança, né? Sempre tem alguém de confiança, né? Eu estou falando com um criminoso aqui, eu estou desconfiado, claro. O que eu faço? Desligo o telefone, entro em contato com alguém da família e depois, dependendo das orientações, eu retorno o contato. Esse é o melhor caminho. Então, doutor, para a gente encerrar o nosso podcast, nosso tempo infelizmente é curto, mas qual seria a sua regra de ouro para que ninguém caísse nesses golpes? Olha, nós estamos falando de idoso, mas tem que ter aquela regra de ouro lá da minha avó. Desconfie sempre. Tudo que é muito rápido ou tudo que é muito vantajoso, desconfie. Se tem algo que você vai ganhar muito dinheiro, né? Desconfie. Se tem algo muito rápido, desconfie. Esse é o principal ponto, né? Você seja desconfiado igual nossa avó era, né? Ou é. Desconfie sempre. Tudo que é rápido, que é muito fácil, desconfie. Busque uma segunda opinião, ligue para um filho, ligue para um parente,
antes de fazer qualquer negócio. Juliana, mais um ponto fundamental. Nunca mande Pix para ninguém. Nunca. Corte essa regra do Pix. Se você quer mandar um dinheiro para o seu filho e tem alguma questão urgente, né? Ligue para o seu filho. Ó, sua mãe quer mandar um dinheiro para você. Juliana, eu estou mandando dinheiro para você. É você mesmo, né? Conversa e aí manda. Nunca manda Pix. Por quê? Pagamento de boletos, você pode também pagar no banco, né? Mas não mande por Pix. Essa é a regra. Não mande Pix. O advogado não pede Pix. Se ele pedir um Pix, em caso específico, ele vai entrar em contato com o cliente, né? Se for custos processuais, também ele vai entrar em contato, né? Vai emitir um boleto. Não mande Pix. Se alguém está com urgência, manda um Pix. Não mande. Não mande. Confirme com outra pessoa. Faça uma ligação pessoal. Uma ligação, né? Converse direto com a pessoa. Ele tem que voltar a isso aí. Não pode ficar conversando no WhatsApp. Então, Ligue. meio que resumindo, o advogado, sempre quando ele for pedir algum dinheiro para o cliente, ou vai ser relativo ao contrato de honorários, que vai ser assinado, vai ter um recibo e afins, e se for relativo ao processo, vai ser emitido um boleto das custas processuais. Então, o Pix ele não é necessariamente obrigatório para os advogados cobrarem. Exatamente. O advogado não vai cobrar, mas a questão é assim, Juliana. Para o cliente receber algum valor em processo judicial, ele não precisa pagar. Porque se tiver alguma despesa, ela vai ser tirada do próprio crédito. Então, ela vai ser retirada do próprio crédito. O cliente não tem de pagar. Certo. Primeiro ele recebe o dinheiro e já com as deduções que tiverem de ser feitas. Então, os idosos já têm que ter em mente. Se for receber algum dinheiro, você não precisa pagar por ele. Pagar para receber. Exatamente. É isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez por ter recebido a gente aqui no seu escritório. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai servir de muita valia para a gente na nossa aula. Com certeza foi uma aula aqui. Então, pessoal, fica o recado que o conhecimento, a informação é a nossa maior arma, a nossa melhor amiga. Então, sempre que tiver alguma dúvida em relação a algum golpe, desconfie de ligações estranhas, mensagens e afins. Tenha o contato do seu advogado salvo e caso outro número mande mensagem para você, confirme com o seu advogado e afins. Se você não tem um advogado, procure uma pessoa da sua família que entenda mais aí de informática, tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.